Davi, técnico de enfermagem, recebeu uma ligação no ramal interno durante a madrugada pedindo que ele fosse até o corredor antigo do hospital, uma ala fechada há anos após um incêndio. Mesmo estranhando, ele foi até a porta corta-fogo e percebeu que estava destrancada. Assim que entrou, o cheiro mudou, as luzes começaram a piscar e ele ouviu passos arrastados vindo do fundo do corredor. Quando tentou chamar alguém, ninguém respondeu, mas o rádio chiou sozinho e uma voz distorcida sussurrou que ele estava atrasado. No chão, pegadas molhadas surgiram do nada e pararam exatamente na frente dele. Uma porta ao lado se abriu sozinha e revelou uma sala escura com uma maca suja no centro. Ao iluminar o local, Davi viu uma criança sentada ali, mas sem rosto, apenas uma pele lisa, e mesmo assim ela falou com uma voz calma: "Você pode assinar a ficha?" Desesperado, Davi correu para a enfermagem central e contou tudo aos colegas. A maioria não acreditou, até que uma enfermeira mais velha, Marta, ficou séria e disse que ele havia entrado no plantão errado. Ela explicou que aquela ala era usada antigamente para pacientes sem identificação, muitos mortos sem nome, e que em algumas madrugadas, exatamente às 3h33, o hospital parecia repetir um turno antigo, como se o tempo se abrisse. Antes que Davi pudesse reagir, o telefone tocou sozinho e o computador registrou um paciente automaticamente. Nome inexistente, idade 0, entradas 3h33. O pior foi que o sistema preencheu o campo responsável com o nome completo de Davi, como se ele tivesse aceitado um atendimento. Todos ficaram em silêncio, até ouvirem no corredor o som lento de rodas de maca se aproximando, mesmo sem ninguém empurrando. A maca surgiu na curva do corredor completamente vazia e parou na frente de Davi. Um lençol começou a se levantar sozinho, como se algo invisível estivesse respirando por baixo, e uma mão pequena, com dedos longos demais, apareceu estendendo uma caneta antiga. Um choro infantil ecoou no ambiente, ficando cada vez mais alto, misturado com cheiro de queimado e sangue seco. As luzes do hospital apagaram e, quando voltaram, o corredor parecia diferente, mais velho, como se tivessem voltado décadas no tempo. O relógio digital marcou exatamente 3h33 e o alto-falante anunciou um atendimento emergencial no corredor antigo. No fim do corredor, a porta corta-fogo se abriu sozinha, revelando uma luz branca intensa de sala cirúrgica, e uma voz infantil sussurrou que Davi precisava entrar. Sem conseguir controlar o próprio corpo, Davi atravessou a porta e se viu em um corredor antigo com azulejos manchados e placas enferrujadas. Ele encontrou uma escala de plantão datada de 1978 e, no final da lista, seu nome estava escrito com tinta fresca. Portas ao redor tremiam com batidas e gemidos de pacientes, e uma ficha amarelada apareceu no chão pedindo assinatura para pacientes sem nome. Do fundo do corredor, a criança sem rosto deslizou até ele e disse que, agora que ele tinha visto, fazia parte da escala. Então a porta de uma sala com uma cruz vermelha se abriu e Davi viu uma mesa cirúrgica com uma criança queimada, ainda com os olhos abertos, como se estivesse presa entre a vida e a morte. A enfermeira sem rosto que o chamou pelo ramal apareceu dentro da sala e exigiu que ele assinasse a autorização do procedimento. Sombras de médicos borrados se movimentavam ao redor, preparando instrumentos enferrujados, enquanto vozes no rádio repetiam em coro: "Assina, assina." A criança queimada se mexeu e murmurou que ficou esperando e ninguém veio, e a criança sem rosto estendeu um crachá de funcionário com o nome de Davi, afirmando que ele cuidaria dela para sempre. Em desespero, Davi pegou a caneta e, em vez de assinar, escreveu com força a palavra "não" sobre o campo vazio. O hospital inteiro tremeu, as sombras gritaram e a pressão em seu pescoço aumentou, como se algo estivesse tentando sufocá-lo por desafiar aquela ordem. No momento em que Davi começou a perder a consciência, Marta arrebentou a porta corta-fogo do lado de fora e o puxou de volta para o corredor real. Tudo voltou ao normal imediatamente, e o relógio marcou 3h34. Tremendo, Davi foi mandado embora e decidiu pedir demissão no dia seguinte, jurando nunca mais voltar. Porém, ao sair, recebeu uma escala antiga de 1978 com seu nome e uma anotação aterrorizante: recusou retornar na próxima madrugada. Naquela mesma noite, às 3h33, o celular dele tocou com um número desconhecido e uma mensagem de voz infantil sussurrou que ainda estava esperando no corredor antigo.
E semanas depois, o sistema do hospital registrou sozinho uma nova entrada. Paciente Davi, setor corredor antigo, observação final. Agora ele vai voltar. Na segunda semana de trabalho, a recepcionista Larissa começou a perceber que o hospital mudava completamente depois das 3 da manhã. O silêncio não era normal, parecia forçado, como se até as máquinas respirassem mais baixo. Numa madrugada chuvosa, exatamente às 3h12, ela ouviu uma risadinha infantil ecoando no corredor de observação. Larissa levantou achando que era alguma criança perdida, mas o estranho era que não havia nenhum atendimento pediátrico naquela noite. Mesmo assim, ela seguiu o som, andando devagar entre as luzes frias do corredor, até parar em frente ao quarto 12. A porta estava entreaberta, e de dentro vinha risada abafada, como se alguém estivesse brincando para não ser descoberto. Quando Larissa empurrou a porta, viu uma maca vazia e um lençol levantado, como se alguém pequeno estivesse sentado ali, balançando os pés. E então, uma voz fina, quase doce, falou de dentro do lençol: "Você veio brincar comigo." O corpo de Larissa congelou. Ela tentou correr, mas sentiu as pernas falharem por alguns segundos. O lençol se mexeu sozinho, descendo lentamente, como se uma criança estivesse se levantando. Larissa jurou ter visto uma mão pequena surgir por baixo do tecido, mas a mão não tinha unhas, e os dedos eram longos demais. A risada parou de repente, e o quarto ficou gelado como uma câmara frigorífica. No reflexo da janela do quarto, Larissa viu algo pior. Atrás dela havia uma criança, mas o rosto estava completamente borrado, como se alguém tivesse apagado a identidade daquela pessoa da realidade. Larissa se virou imediatamente, mas não havia ninguém. Mesmo assim, o cheiro de talco infantil invadiu o ambiente, e ela ouviu um sussurro no ouvido: "Não conta pra ninguém, senão você fica comigo." O lençol caiu sozinho na maca, como se o corpo invisível tivesse deitado novamente. Larissa saiu correndo de volta para a recepção, tremendo, sentindo o coração batendo tão forte que parecia doer. Quando chegou ao balcão, viu que o computador tinha aberto automaticamente uma ficha de atendimento sem ela tocar em nada. A tela mostrava paciente, sem nome, idade 0, entrada 3h13, setor quarto 12. Ela tentou fechar o sistema, mas o mouse se moveu sozinho, como se uma mão invisível estivesse controlando. O cursor clicou no campo de observações e começou a digitar lentamente. Ela entrou. Ela viu. Larissa puxou o teclado, desesperada, mas as letras continuaram surgindo na tela mesmo sem ninguém tocar. E então apareceu uma frase final, que fez sua garganta travar. Agora é a vez dela assinar. A impressora do balcão ligou sozinha e começou a cuspir uma folha amarelada, como se fosse um documento antigo. A folha impressa era uma autorização médica, mas com um detalhe absurdo. Estava datada de 1984. No topo havia um carimbo apagado e a palavra transferência escrita em letras grandes. O nome do paciente estava borrado, mas o quarto estava claro, 12. No rodapé, onde deveria estar a assinatura do responsável, estava em branco, e ao lado havia um espaço reservado para testemunha. Larissa olhou para a folha e sentiu um frio no estômago ao ver que o campo testemunha já estava preenchido com o nome dela, como se alguém já soubesse que ela estaria ali naquela madrugada. O telefone do balcão tocou, e quando ela atendeu, ouviu apenas uma respiração fraca, infantil, como se alguém estivesse chorando baixinho do outro lado. A ligação caiu e, logo em seguida, o alto-falante do hospital anunciou com chiado, chamando a recepção para comparecer ao quarto 12. Atendimento pendente. Sem entender como, Larissa se viu caminhando de volta ao corredor, como se estivesse hipnotizada. A luz do teto piscava e os passos dela ecoavam altos demais. Ao chegar perto do quarto 12, percebeu que a porta agora estava totalmente aberta, e a luz interna do quarto parecia mais amarela, mais antiga, como se o ambiente tivesse voltado no tempo. Dentro, a maca não estava mais vazia. Havia um corpo pequeno deitado, coberto por um lençol, e do lado uma enfermeira parada, imóvel, usando uniforme antigo branco. Quando a enfermeira virou o rosto, Larissa sentiu vontade de gritar. O rosto era liso, sem olhos, sem boca, como uma máscara apagada. Mesmo assim, a enfermeira falou com voz firme: "Você foi chamada para confirmar a saída." Larissa tentou recuar, mas a porta se fechou sozinha atrás dela,
e o som do trinco pareceu selar seu destino. O lençol sobre a maca começou a se mexer, e uma mão infantil apareceu por baixo, segurando uma caneta suja de tinta escura. A mão estendeu a caneta para Larissa e, debaixo do lençol, veio o mesmo sussurro de antes, agora mais próximo e mais desesperado: "Assina, eu quero ir embora." Larissa chorava, dizendo que não podia, que aquilo não era real, mas a enfermeira sem rosto apontou para a folha de transferência e disse que o hospital não fecha fichas em aberto. O quarto ficou mais frio, e Larissa ouviu os sons de outras crianças chorando ao longe, como se várias estivessem presas naquele mesmo lugar. Sem perceber, ela pegou a caneta, mas quando a ponta encostou no papel, a tinta escorreu como sangue e uma voz infantil mudou o tom, ficando grave, distorcida: "Obrigada. Agora você fica no meu lugar." Larissa largou o papel e gritou, e naquele instante as luzes apagaram por alguns segundos. Quando voltaram, ela estava de joelhos na recepção, com a testa encostada no balcão, como se tivesse desmaiado. Os colegas a sacudiam perguntando o que aconteceu, mas Larissa não conseguia explicar, porque sua garganta parecia travada. Ela olhou para o computador e viu que a ficha do paciente havia sido encerrada. Status: transferido. Mas embaixo, no campo de observações, apareceu uma última frase que fez o sangue dela gelar: paciente liberado. Substituto registrado. Quando Larissa levantou a mão para limpar o rosto, percebeu que seus dedos estavam manchados de tinta preta. E no reflexo da tela, por um segundo, ela viu atrás dela uma criança sorrindo, segurando um crachá com o nome dela e o número 12. O maqueiro Jonas trabalhava naquele hospital há mais de 8 anos e dizia que já tinha visto de tudo. Gente desmaiando na recepção, médicos surtando no plantão e até pacientes acordando no meio de cirurgia. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para a madrugada em que o elevador do bloco C decidiu funcionar sozinho. Era um elevador antigo, estreito, com portas que rangiam e um painel de botões tão gasto que alguns números quase não apareciam. Todos os funcionários evitavam usar aquele elevador depois das 3 da manhã, porque diziam que ele descia demais. Jonas sempre achou isso conversa de gente impressionável. Só que naquela noite, por volta das 3h18, ele precisou levar uma maca até a radiologia e todos os outros elevadores estavam ocupados. Sem paciência, ele empurrou a maca para dentro do bloco C, apertou o botão do térreo e esperou as portas fecharem. Assim que o elevador começou a descer, as luzes internas piscaram e o motor fez um barulho estranho, como se estivesse engasgando. O elevador parou de repente, com um tranco tão forte que a maca deslizou alguns centímetros. Jonas olhou para o painel e sentiu o estômago afundar. O número que acendeu não era nenhum andar do hospital. Estava marcado -2. Ele apertou o botão de abrir porta, mas nada aconteceu. Apertou o botão de emergência e o interfone, mas só ouviu chiado. Então o painel mudou sozinho para -3, e o elevador começou a descer novamente, só que agora muito mais rápido, como se estivesse despencando. Jonas segurou a maca com força, sentindo a garganta secar, enquanto o ar dentro do elevador ficava gelado, pesado, com um cheiro de metal enferrujado e produto químico antigo. A maca, que estava vazia, começou a render, como se alguém estivesse se mexendo sobre ela. Jonas olhou e viu o lençol dobrado no canto se levantar levemente, como se uma respiração invisível estivesse passando por baixo. Quando o elevador finalmente parou, o painel não mostrava mais números. Mostrava apenas uma palavra apagada, piscando morgue. As portas se abriram sozinhas, revelando um corredor que não existia no hospital. Era estreito, com paredes descascadas e manchas escuras que pareciam antigas marcas de sangue. A iluminação era amarelada, fraca, como se o lugar estivesse abandonado há décadas. Jonas ficou paralisado dentro do elevador, tentando entender onde estava, e então ouviu um som que fez seu corpo congelar. Passos arrastados e gemidos baixos vindo do fundo do corredor, como se várias pessoas estivessem sofrendo ao mesmo tempo. O ar era tão frio que ele sentiu os dedos endurecerem. Tentou apertar o botão para fechar a porta, mas o painel não respondia. E foi nesse momento que ele viu, no fim do corredor, uma silhueta empurrando uma maca na direção dele. A silhueta se aproximava lentamente, e Jonas percebeu que não era uma pessoa normal. Era alta demais, com os ombros tortos, como se os ossos estivessem fora do lugar. A cabeça era inclinada,
e a cada passo a figura parecia se arrastar, como se tivesse dificuldade para se manter em pé. Jonas tentou recuar para dentro do elevador, mas a maca dele começou a ser puxada para fora, como se mãos invisíveis agarrassem as rodas. Ele segurou com força, lutando para manter a maca no elevador, mas a força que puxava era absurda. O lençol sobre a maca começou a se esticar, como se alguém estivesse sendo arrastado junto. Jonas gritou, e o som ecoou pelo corredor, mas ninguém respondeu. A silhueta parou a poucos metros da porta do elevador, e Jonas viu que ela não tinha rosto, apenas uma sombra escura onde deveria haver olhos. Mesmo assim, uma voz saiu dela, baixa e áspera. Você trouxe o próximo. O elevador deu um estalo, como se estivesse prestes a desligar, e as luzes piscavam tão rápido que Jonas via tudo em flashes. Ele puxou a maca de volta com um esforço desesperado, e quando conseguiu, a porta começou a fechar sozinha. A silhueta avançou de repente, rápido demais para algo tão torto, e uma mão longa apareceu entre as portas tentando impedir que fechasse. Jonas viu dedos finos e escuros, quase como galhos. O elevador tentou fechar, mas a mão segurava. Jonas, em pânico, apertou todos os botões ao mesmo tempo. O painel finalmente acendeu, e o elevador subiu com violência. A mão foi arrancada da porta, e um grito agudo ecoou pelo corredor, um grito que parecia misturar várias vozes em uma só. Jonas caiu no chão do elevador, tremendo, enquanto a maca vibrava como se algo estivesse preso nela. Quando o elevador abriu no térreo, Jonas saiu correndo, suando frio, e quase derrubou uma enfermeira no corredor. Ele tentou explicar, mas as palavras não saíam. A enfermeira olhou para ele e disse que ele estava branco como papel. Jonas apontou para o elevador, dizendo que tinha descido para um lugar que não existia. Quando ela olhou para o painel, todos os botões estavam normais, como se nada tivesse acontecido. Mas Jonas percebeu um detalhe que fez o pânico voltar. Na lateral interna da porta havia marcas profundas, como se unhas tivessem arranhado o metal tentando entrar. E no meio dessas marcas, estava escrito com algo escuro, como sangue seco: "Falta você". Jonas largou a maca no corredor e foi embora naquela mesma madrugada, mas dias depois recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido, enviada exatamente às 3h18. O elevador está esperando. Desça de novo. A enfermeira Camila começou a trabalhar naquele hospital acreditando que o pior que poderia enfrentar na madrugada seriam pacientes agressivos, emergências e cansaço extremo. Mas logo na primeira semana ela ouviu um aviso que parecia mais uma superstição do que uma regra. Se você ouvir alguém chamando pelo seu nome no corredor da ala antiga, não responda. Camila riu, achando exagero, até a madrugada em que ficou responsável por aplicar medicação em um setor quase vazio. Era por volta das 3h26 quando ela saiu da enfermagem central carregando uma bandeja com seringas e soro. O corredor estava silencioso demais, e o único som era o das rodas do carrinho rangendo no piso. Quando passou perto da porta corta-fogo que levava à ala interditada, Camila ouviu claramente uma voz feminina sussurrar seu nome, como se estivesse bem atrás dela. "Cami, lá!" Ela parou na hora, arrepiada. Olhou para trás e não viu ninguém. Tentou se convencer de que era eco ou algum colega brincando. Mas então a voz chamou de novo, agora mais firme: "Camila, vem aqui." A porta corta-fogo, que sempre ficava trancada, estava entreaberta. Camila sentiu o coração acelerar e, mesmo sem entender porquê, aproximou-se devagar. O ar ali era diferente, mais frio e com cheiro de fumaça antiga. Ela empurrou a porta apenas o suficiente para olhar e viu um corredor escuro, iluminado por lâmpadas fracas, com paredes manchadas e placas antigas penduradas tortas. A sensação era de que aquele lugar estava fora do tempo. Camila tentou fechar a porta e ir embora, mas a bandeja na mão começou a tremer, como se o próprio corpo estivesse perdendo força. De dentro da ala, ela ouviu passos lentos, como alguém andando descalço no chão gelado. E então uma figura apareceu no fim do corredor. Era uma enfermeira usando uniforme branco antigo, daqueles que não se usam mais, com touca na cabeça e postura perfeita, como se estivesse em serviço. Ela caminhava devagar, sem pressa, e parou na frente de Camila. Camila tentou falar, perguntar quem era, mas a mulher apenas levantou a mão e apontou para uma porta ao lado, como se estivesse dando uma ordem silenciosa.
Camila seguiu o gesto e olhou para a porta indicada. A placa estava velha e quase apagada, mas ainda dava para ler: Sala de medicação. Quando Camila olhou de volta para a enfermeira, seu sangue gelou. O rosto dela não tinha expressão porque não tinha rosto. Era como uma superfície lisa, pálida, sem olhos, sem boca, sem nariz. Mesmo assim, uma voz saiu dela, perfeitamente clara: Você está atrasada para a medicação. Camila deu um passo para trás e tentou correr, mas a porta corta-fogo se fechou sozinha atrás dela com um estrondo, e o trinco travou como se alguém tivesse girado uma chave. A enfermeira sem rosto caminhou até Camila e pegou a bandeja com delicadeza, como se fosse parte do trabalho. Ela virou o soro e Camila viu que a etiqueta havia mudado. Onde antes estava o nome do paciente e o horário, agora só havia uma palavra escrita com letras antigas: retorno. A enfermeira apontou novamente para a sala de medicação e Camila, tremendo, empurrou a porta. Dentro havia armários antigos e frascos de vidro amarelados. A luz era fraca e o chão tinha marcas escuras, como se tivesse sido arrastado algo pesado ali por muitos anos. No canto da sala havia uma maca, e nela estava deitado um paciente coberto até o pescoço. Camila tentou se aproximar para ver o rosto, mas a enfermeira sem rosto segurou seu braço e sussurrou: Não olhe antes de aplicar. Camila ficou confusa, mas a mão da enfermeira apertou com força demais, como ferro gelado. Camila pegou a seringa por instinto, mas quando olhou para o líquido dentro dela, percebeu que não era transparente. Era escuro, quase preto, como sangue velho. Ela deixou a seringa cair no chão e começou a chorar, dizendo que não faria aquilo. O paciente na maca se mexeu, e um som saiu da garganta dele, um gemido infantil, como se fosse uma criança tentando respirar. Camila se aproximou um pouco mais, e o lençol desceu sozinho, revelando o rosto do paciente, ou o que deveria ser um rosto. Era uma criança, mas a pele estava queimada, rachada, como carvão, e os olhos estavam abertos, secos, olhando diretamente para ela. A boca se abriu devagar e uma voz saiu, fina e sufocada: Você esqueceu de mim. Camila recuou e bateu nas portas, mas a enfermeira sem rosto estava parada atrás dela, segurando a ficha de atendimento. A ficha era antiga, amarelada, com data de décadas atrás. No topo estava escrito: Paciente sem identificação, e embaixo o campo responsável estava em branco. A enfermeira sem rosto estendeu a ficha e colocou a caneta na mão de Camila, forçando seus dedos a segurarem. Camila tentou soltar, mas seus músculos pareciam não obedecer. A enfermeira sussurrou: Assine. Assim você libera. Camila chorava, repetindo que não era médica, que não podia assinar nada, mas a enfermeira aproximou o rosto liso dela do ouvido de Camila e falou com um tom cruel: Você já entrou no plantão. Agora termina. O hospital inteiro pareceu tremer, e do corredor escuro Camila ouviu várias vozes repetindo seu nome, como se dezenas de pessoas chamassem ao mesmo tempo. No momento em que a caneta tocou o papel, as luzes piscaram violentamente e Camila sentiu como se sua cabeça estivesse sendo esmagada por dentro. Ela largou a caneta e gritou, e nesse instante a porta corta-fogo se abriu com força, como se alguém tivesse arrebentado do lado de fora. Um segurança e uma enfermeira correram e puxaram Camila para fora. O corredor voltou ao normal em segundos, e a porta se fechou novamente, trancando tudo como sempre esteve. Camila caiu no chão, tremendo, sem conseguir explicar nada. Quando se acalmou, percebeu que ainda segurava algo na mão. Era uma etiqueta de soro, mas não era do hospital atual. Era antiga, com letras apagadas, e nela estava escrito: Camila. O técnico de enfermagem Jonas jurava que já tinha visto de tudo em plantão noturno: overdose, surtos, acidentes horríveis e até gente morrendo sem ninguém da família por perto. Mas naquela madrugada ele descobriu que existiam coisas que nem a medicina conseguia explicar. Era um plantão aparentemente normal, até que, por volta das 2h48, o rádio da enfermagem chiou sozinho e uma voz baixa, cheia de interferência, falou apenas uma frase: Leito 12, está chamando. Jonas estranhou, porque o leito 12 ficava na ala de isolamento, e o paciente de lá estava em coma induzido há dias, monitorado por aparelhos. Mesmo assim, a supervisora mandou ele ir conferir. Jonas pegou a prancheta e caminhou pelo corredor vazio, iluminado por lâmpadas brancas que piscavam de vez em quando.
Conforme se aproximava da ala de isolamento, o cheiro mudou, ficando pesado, como mofo e antisséptico misturados com algo mais, algo parecido com carne velha. Quando Jonas chegou à porta do isolamento, viu algo que fez seu corpo gelar. O visor de vidro estava completamente embaçado por dentro, como se alguém estivesse respirando ali o tempo todo. Ele limpou com a manga, tentando enxergar, e viu uma silhueta sentada na cama. Mas aquilo era impossível. O paciente estava entubado, preso aos equipamentos, e não tinha condições de se levantar. Jonas abriu a porta devagar e entrou, sentindo o ar do quarto mais frio do que o corredor. A luz do teto estava acesa, mas parecia fraca, como se estivesse sendo sugada. A cama estava ali, os aparelhos ligados, porém o paciente não estava deitado. O lençol estava dobrado, como se alguém tivesse saído da cama com calma. E então Jonas ouviu um barulho vindo do banheiro do quarto. Um barulho molhado, como água pingando, acompanhado de um som de respiração, lenta, pesada e muito próxima. Jonas se aproximou do banheiro com o coração disparado e empurrou a porta. A cena fez seu estômago embrulhar. O paciente estava ali, em pé, completamente nu, com fios do monitor ainda presos ao corpo, mas os fios pareciam enraizados na pele, como se tivessem virado parte dele. A cabeça estava inclinada para baixo, e ele encarava o ralo do chão, onde escorria um líquido escuro, quase preto. Jonas tentou chamar o nome do paciente, mas a garganta travou. O homem levantou a cabeça lentamente e Jonas percebeu que a boca dele estava costurada com pontos grossos, como se alguém tivesse fechado com linha cirúrgica. Mesmo assim, uma voz saiu de dentro dele, abafada, como se falasse através de água. Eu acordei, e ainda tem gente comigo aqui. Jonas deu um passo para trás, mas a porta do banheiro bateu sozinha atrás dele, fechando com força. O quarto inteiro ficou silencioso. Os aparelhos começaram a apitar, mas não como um alarme normal. Era um som ritmado, quase como uma contagem. Jonas tentou abrir a porta do banheiro, mas não conseguia, como se estivesse trancada por fora. Ele começou a bater e gritar por ajuda, mas ninguém respondia. Foi então que Jonas viu no espelho do banheiro algo ainda pior. Atrás dele, refletida no espelho, havia uma enfermeira parada no canto do quarto, usando um uniforme antigo, igual ao de décadas atrás. Ela estava com a cabeça inclinada, observando Jonas. Ele se virou rápido, mas não havia ninguém. Quando olhou de novo no espelho, a enfermeira ainda estava lá, agora mais próxima, e seus olhos estavam completamente pretos. Jonas sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse ficando pesado demais. A voz abafada do paciente voltou, agora mais agressiva. Eles disseram que eu não podia ir embora, mas eu trouxe eles comigo. De repente, a porta do banheiro se abriu sozinha e Jonas caiu para trás. O paciente saiu lentamente, arrastando os fios presos ao corpo, deixando um rastro escuro no chão. Ele caminhou até a cama e sentou-se como se fosse normal, mas sua postura era errada, rígida, como um boneco. Jonas tentou correr para fora do quarto, mas quando puxou a maçaneta, percebeu que a porta não abria. O vidro do visor começou a embaçar de novo, e Jonas ouviu sussurros vindo de dentro das paredes, como se várias pessoas estivessem respirando ao mesmo tempo dentro do concreto. Ele olhou para o teto e viu algo se formando na luz, sombras humanas, como mãos e rostos pressionando de dentro para fora. O paciente levantou a cabeça e, mesmo com a boca costurada, Jonas ouviu claramente a voz dele, agora multiplicada, como se fosse um coro. Você entrou, agora fica. Jonas começou a chorar e a bater na porta com força, até que finalmente ouviu passos do lado de fora. A porta se abriu com violência e 2 enfermeiros entraram, puxando Jonas para fora. No segundo em que Jonas saiu, a luz do quarto voltou ao normal e o visor de vidro ficou limpo, como se nunca tivesse embaçado. Quando olharam para dentro, o paciente estava deitado, imóvel, entubado, exatamente como sempre esteve. Jonas tentou explicar o que viu, mas ninguém acreditou. Só que, antes de ser levado para a sala de descanso, ele olhou para o monitor cardíaco do paciente e viu algo impossível. O traçado do eletrocardiograma formava letras por alguns segundos, como se alguém escrevesse com pulsos elétricos. Jonas leu claramente antes de desaparecer: leito 12 não está vazio. E naquela mesma madrugada, quando Jonas foi lavar as mãos no banheiro da enfermagem, ele olhou para o ralo.
e viu o mesmo líquido preto escorrendo lentamente, como se algo ainda estivesse tentando sair de dentro do hospital. A médica plantonista Renata odiava a madrugada naquele hospital, não pelo trabalho em si, mas pela sensação de que o prédio ficava vivo depois das 3 da manhã. As paredes estalavam, os corredores pareciam mais longos e até o silêncio tinha um peso estranho. Naquela noite, o hospital estava mais vazio do que o normal, e a maioria dos pacientes dormia sob efeito de sedação. Renata estava preenchendo prontuários quando o telefone fixo da sala médica tocou. O visor mostrava ramal interno, mas sem número. Ela atendeu achando que era a enfermagem pedindo prescrição. Só que do outro lado veio uma respiração lenta e profunda, como alguém cansado demais para falar. Renata repetiu alô 2 vezes, até ouvir uma voz fraca, quase infantil. Doutora, eu tô aqui embaixo. Renata travou. Embaixo onde? Perguntou, já sentindo o estômago apertar. A resposta veio como um sussurro. No subsolo, na sala que vocês esqueceram. Renata desligou achando que era alguma brincadeira de funcionário, mas o telefone tocou de novo imediatamente. Ela atendeu irritada e ouviu a mesma voz, agora mais desesperada. Eu tô preso, e tá ficando escuro. O detalhe que fez o sangue dela gelar foi que, enquanto a voz falava, ela ouviu ao fundo um barulho metálico de portas batendo e um som parecido com rodas de maca se arrastando. Renata lembrou que o hospital tinha um subsolo antigo, onde ficava a ala desativada, usada décadas atrás para isolamento de pacientes com doenças contagiosas. Ninguém ia lá, e as portas estavam lacradas. Mesmo assim, Renata pegou uma lanterna, chamou o segurança Mauro e desceu pela escada de emergência. Quanto mais desciam, mais o ar mudava, ficando úmido e com cheiro de ferrugem e formol. No último lance de escada, a luz piscou e apagou por alguns segundos, e Renata ouviu claramente alguém correndo no escuro, como se estivesse fugindo deles. Quando a luz voltou, eles chegaram à porta de ferro que dava acesso ao subsolo antigo. A porta estava fechada com cadeado, mas o cadeado estava aberto, pendurado, como se alguém tivesse acabado de destrancar. Mauro ficou pálido e disse que aquilo não podia ser possível, porque só a administração tinha chave. Renata engoliu seco e empurrou a porta, que rangeu alto como se estivesse reclamando. O corredor do subsolo era estreito, com paredes manchadas e placas antigas tortas. A lanterna iluminava trechos curtos, e cada passo fazia eco, como se o lugar fosse muito maior do que parecia. No chão havia marcas de arrasto, como se uma maca tivesse sido puxada recentemente. E então Renata ouviu o telefone tocar de novo. O som vinha de dentro do subsolo. Um toque abafado, distante, mas inconfundível. Ela seguiu o som até uma sala com uma janela pequena, onde havia um telefone antigo em cima de uma mesa enferrujada. O telefone tocava sozinho, e quando Renata atendeu, a mesma voz sussurrou, agora bem próxima, você veio, mas não devia. O segurança Mauro tentou puxar Renata para fora, dizendo que era loucura continuar, mas nesse momento o telefone caiu sozinho da mão dela e o corredor inteiro ficou mais frio, como se o ar tivesse sido sugado. As lâmpadas antigas do teto começaram a acender uma por uma, mesmo estando desligadas há anos. A luz amarelada revelou algo aterrorizante. Várias portas ao longo do corredor tinham marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. Renata se aproximou de uma delas e viu uma plaquinha antiga escrita à mão, quarentena, não abrir. Antes que ela pudesse reagir, ouviu um som vindo lá do fundo. Um som de tosse seca, repetitiva, seguida de um choro baixo. Renata apontou a lanterna e viu uma criança sentada no chão, abraçando os joelhos. Ela usava uma camisola hospitalar velha, suja, e estava descalça. A menina levantou a cabeça e Renata viu que o rosto dela era pálido demais, quase cinza, e os olhos pareciam fundos, como se estivesse doente há muito tempo. A menina falou com uma calma assustadora. Doutora, você demorou. Renata tentou se aproximar, mas Mauro segurou seu braço e disse que aquilo não era normal, que não existia criança registrada no hospital. A menina se levantou devagar e apontou para uma porta no fim do corredor, uma porta grande, de metal, com um visor circular. Eles estão lá dentro, ela disse. Renata perguntou quem eram eles, e a menina respondeu, os que ficaram. Os que não puderam sair. O tom dela era vazio,
como se não tivesse mais medo, como se já estivesse acostumada com o horror. Renata tentou ligar o rádio para chamar reforço, mas só veio chiado. Foi então que o corredor começou a se encher de um som baixo, como várias pessoas respirando juntas. A porta grande no fim do corredor começou a vibrar, como se alguém estivesse batendo do lado de dentro. Mauro recuou e apontou a arma de choque que carregava, mas suas mãos tremiam. Renata deu um passo para trás e viu a menina sorrir. Um sorriso errado, largo demais, como se a boca dela estivesse se abrindo além do normal. A menina caminhou até Renata e segurou sua mão com dedos gelados. "Eu vou te mostrar", ela sussurrou. E naquele instante Renata sentiu uma imagem invadir sua mente, como se alguém colocasse uma memória dentro dela. Ela viu o hospital décadas atrás, viu médicos usando máscaras antigas, viu pacientes sendo trancados naquele subsolo, viu gente implorando para sair e sendo ignorada. Viu uma enfermeira fechar a porta de metal e girar a chave enquanto uma criança gritava, batendo no vidro do visor. Renata entendeu tudo de uma vez. Aquela menina tinha sido deixada ali. Abandonada. Esquecida. E quando Renata voltou a si, percebeu que estava parada bem diante da porta grande. Mauro gritava para ela sair dali, mas Renata não conseguia se mexer. A mão da menina apertava mais forte, como uma algema. A porta começou a abrir lentamente sozinha, rangendo, e um cheiro podre saiu de dentro, como carne apodrecida e remédio velho. Quando a porta abriu o suficiente, Renata viu escuridão, e dentro dela, olhos. Muitos olhos brilhando, olhando diretamente para ela. E então uma voz coletiva saiu da escuridão, como dezenas de bocas falando ao mesmo tempo. "Finalmente, alguém veio buscar a gente." Mauro puxou Renata com força e conseguiu arrancar ela da mão da menina, mas a menina não resistiu. Ela apenas ficou parada, olhando, e sussurrou, "Agora vocês sabem." Mauro correu arrastando Renata pelo corredor, e atrás deles o som de passos começou, rápido demais, como se várias pessoas estivessem correndo no escuro. Eles subiram as escadas desesperados, e quando atravessaram a porta de ferro, Mauro bateu a porta com tudo e trancou. O silêncio voltou imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Renata e Mauro ficaram alguns minutos sem conseguir falar. Quando finalmente voltaram para o andar principal, Renata tentou se convencer de que aquilo tinha sido alucinação causada pelo cansaço. Mas ao entrar na sala médica, ela viu algo que destruiu qualquer esperança de explicação racional. Em cima da mesa, ao lado dos prontuários, havia um papel amarelado, antigo, como se tivesse saído direto do subsolo. Era uma ficha de internação com data de 1979. No campo o nome do paciente estava escrito, Renata Araújo. A ficha dizia, isolamento permanente, subsolo. E no final, em letras tremidas, havia uma observação curta. Ela voltou para ficar. Renata largou o papel e sentiu a garganta fechar. O telefone da sala tocou de novo. Quando ela atendeu, não havia respiração. Só uma voz infantil bem baixinha, do outro lado da linha, dizendo, doutora, desce aqui de novo. O auxiliar de limpeza Silas sempre dizia que o hospital era mais perigoso de madrugada do que qualquer cemitério. Não por causa de fantasmas, mas porque era ali que as coisas aconteciam sem testemunhas. Pacientes morrendo em silêncio, familiares chorando escondidos, médicos exaustos cometendo erros. Mesmo assim, Silas precisava do emprego, e fazia o turno da noite há quase 2 anos. Só que naquela madrugada, exatamente às 3h07, ele percebeu que havia algo diferente no hospital. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor da UTI, ele viu as luzes do teto piscarem em sequência, como se estivessem guiando alguém. Silas parou e ouviu um som estranho vindo do fim do corredor. Um barulho de água pingando, mas repetitivo demais, como se fosse uma contagem. Quando ele olhou para o chão, viu pequenas pegadas molhadas surgindo sozinhas, uma depois da outra, como se alguém invisível estivesse andando ali. As pegadas vinham em direção a ele e paravam bem na sua frente. Silas ficou imóvel, segurando o cabo do rodo com tanta força que seus dedos ficaram brancos. E então, bem ao lado do seu ouvido, uma voz baixa sussurrou, "Você pode limpar isso para mim?" Silas se virou num impulso, mas não havia ninguém. Mesmo assim,
O cheiro de sangue fresco invadiu o corredor, misturado com desinfetante. O carrinho de limpeza começou a vibrar, e o balde de água tremeu como se algo tivesse caído dentro. Silas olhou e viu a água ficando escura, lentamente, até se transformar numa mistura grossa e vermelha. Ele recuou assustado, derrubando o pano no chão, e tentou correr, mas percebeu que o corredor parecia mais longo do que antes. Cada passo que ele dava não aproximava a saída, como se ele estivesse preso num lugar que se esticava. As luzes continuavam piscando, e as portas das salas ao lado começaram a bater sozinhas, uma por uma, como se alguém estivesse passando e abrindo para olhar. Silas gritou por ajuda, mas sua voz ecoou de forma estranha, como se o som estivesse sendo engolido. E então ele viu uma maca surgindo no fundo do corredor, vindo lentamente na direção dele, empurrada por ninguém. A maca parou a poucos metros. Em cima dela havia um corpo coberto por um lençol, mas o lençol estava completamente encharcado. Silas tentou dar a volta, mas a maca se moveu de novo, acompanhando ele como se tivesse vontade própria. O lençol começou a escorregar, revelando um braço pendurado, pálido e com o pulso cortado. Silas engoliu seco e tentou rezar em voz baixa, mas antes que terminasse a primeira frase, ouviu um barulho de risada abafada vindo de baixo do lençol. O corpo se mexeu. O lençol se levantou como se alguém estivesse respirando com força. Silas deu um passo para trás e viu o contorno de uma cabeça virar na direção dele. E então uma mão saiu de baixo do lençol e segurou o metal da maca com força, fazendo o som de unhas raspando. A voz voltou, agora mais grave e próxima. Você trabalha aqui, então você vê tudo, você sabe o que fizeram comigo. Silas tentou fugir para a escada, mas o corredor mudou de novo. Ele percebeu que as paredes estavam ficando sujas, como se manchas antigas de sangue estivessem aparecendo debaixo da tinta. O chão começou a ficar pegajoso, como se estivesse sendo coberto por algo viscoso. Silas olhou para trás e viu que a maca estava mais perto, quase colada nele. A mão que segurava o metal agora tinha dedos tortos e unhas longas demais. O lençol caiu totalmente e Silas viu o rosto do corpo. Era uma mulher jovem, com olhos abertos, mas sem pupilas, como vidro branco. A boca estava rasgada de um lado ao outro, formando um sorriso impossível. Ela se sentou na maca com um movimento brusco e olhou diretamente para Silas. Eu morri aqui, ela disse, e ninguém limpou. Silas começou a chorar, dizendo que não sabia de nada, que era só da limpeza, mas a mulher inclinou a cabeça e respondeu com uma calma cruel, mas você limpa o que mandam, e o que escondem também. De repente, o hospital inteiro ficou em silêncio absoluto, como se todos os sons tivessem sido desligados. Silas percebeu que não ouvia mais nem o ar-condicionado, nem passos, nem máquinas. Apenas sua respiração. A mulher levantou da maca e ficou em pé, mas seus pés não tocavam o chão. Ela flutuava alguns centímetros, deixando um rastro de sangue que pingava lentamente. Ela apontou para uma porta no fim do corredor. Uma porta pequena com uma placa escrita Depósito. Silas conhecia aquele depósito. Era onde guardavam materiais antigos e coisas quebradas. Mas naquela hora, a porta estava aberta e de dentro vinha um cheiro insuportável, como carne apodrecida. A mulher falou, lá dentro, tal que sobrou de mim. Silas, tremendo, se aproximou e olhou. Dentro do depósito havia sacos pretos empilhados, mas um deles estava rasgado, e algo branco aparecia, ossos. Silas arregalou os olhos e sentiu o corpo inteiro gelar. Ele tentou gritar, mas a mulher segurou seu queixo com dedos frios e forçou ele a olhar mais. Dentro do saco rasgado havia partes humanas embrulhadas em lençóis de hospital, como se alguém tivesse tentado esconder um corpo ali. Silas começou a tremer sem controle, e a mulher sussurrou no ouvido dele, eu fui um erro, um problema, e eles me guardaram aqui. Você acha que o hospital só salva? Silas tentou se soltar, mas a mão dela apertou mais forte, deixando marcas roxas no rosto dele. As luzes começaram a piscar novamente e, no reflexo da janela do depósito, Silas viu algo pior. Atrás da mulher havia várias outras figuras, pacientes com rostos deformados, com tubos pendurados, alguns sem pernas, outros com a cabeça enfaixada, todos parados olhando para ele como se estivessem esperando. O corredor inteiro estava cheio deles, silenciosos, imóveis, como uma fila de mortos. Silas caiu de joelhos e implorou para sair dali.
A mulher olhou para ele com aquele sorriso rasgado e falou: "Você não vai sair, você vai limpar." Nesse instante, as figuras começaram a se mover, lentamente, arrastando-se pelo corredor. O som era de ossos estalando, metal raspando e respirações sufocadas. Silas tentou levantar e correr, mas sentiu mãos segurando seus tornozelos, puxando ele para trás. Ele gritou, mas sua voz não saía. A mulher estendeu um pano de chão sujo, pingando sangue, e colocou nas mãos dele. "Limpa!" ela ordenou. Silas começou a passar o pano desesperado, chorando, enquanto o chão se enchia de mais e mais sangue, como se nunca acabasse. A cada passada, o pano ficava mais pesado, como se absorvesse não só sangue, mas algo mais, como culpa. De repente, uma porta abriu no fim do corredor e a luz forte da enfermagem invadiu o lugar. Silas piscou várias vezes, e num segundo, tudo desapareceu. O corredor voltou ao normal, limpo, sem manchas, sem figuras, sem maca. Ele estava sozinho, ajoelhado no chão, segurando um pano comum e um balde de água normal. Uma enfermeira apareceu assustada, perguntando o que ele estava fazendo ali, porque ele estava tremendo daquele jeito. Silas tentou falar, mas sua garganta estava seca. Ele apontou para o depósito e disse que precisava chamar a polícia, que tinha um corpo lá dentro. A enfermeira abriu a porta do depósito e não havia nada além de caixas velhas e materiais quebrados. Silas começou a rir de nervoso, achando que estava enlouquecendo. Até que a enfermeira olhou para ele e ficou pálida. Ela apontou para o rosto dele e disse: "Silas, quem fez isso em você?" Ele correu até o banheiro e se olhou no espelho. No seu rosto havia marcas roxas de dedos, como se alguém tivesse apertado com força. E no canto da sua boca, como se tivesse sido desenhado com sangue seco, estava escrito bem pequeno: "Você viu. Agora limpa sempre." A recepcionista Letícia trabalhava no pronto-socorro e já estava acostumada com a madrugada. Mas naquela noite o hospital parecia diferente, como se estivesse vazio demais. Eram exatamente 3h03 quando o interfone da recepção tocou sozinho. No visor apareceu o morgue, subsolo, mesmo a morgue estando fechada e sem ninguém autorizado a ligar. Letícia atendeu achando que era brincadeira, mas ouviu uma voz feminina muito baixa, quase chorando. "Moça, pode abrir a porta? Eu tô com frio." Letícia gelou. Ela olhou para as câmeras e viu o corredor do subsolo completamente escuro, mas a imagem estava tremendo, como se alguém respirasse perto da lente. O interfone tocou de novo e a mesma voz repetiu: "Por favor, eu não quero dormir aqui de novo." Letícia chamou o segurança, mas ele estava do outro lado do hospital. Enquanto esperava, a tela das câmeras mudou sozinha, indo direto para a porta da morgue. O mais assustador era que a porta estava aberta, só um pouco, e de dentro saía uma escuridão que parecia mais profunda do que deveria. Então Letícia viu uma mão surgir na fresta, uma mão pálida, suja, com unhas quebradas. A mão bateu na porta devagar, como alguém pedindo ajuda. Letícia recuou da mesa, sentindo o coração explodir no peito. A câmera aproximou sozinha e ela percebeu que não era uma mão adulta. Era pequena, como de criança. O interfone chiou e a voz agora parecia mais próxima. "Eles colocaram meu nome errado, e eu acordei lá dentro." Sem perceber, Letícia levantou e caminhou até o elevador, como se estivesse sendo puxada. Ela apertou o botão do subsolo e as portas fecharam. No espelho do elevador, ela viu seu reflexo normal, até perceber uma segunda sombra atrás dela, colada, como se alguém estivesse dentro do elevador também. Letícia se virou rápido e não viu ninguém, mas sentiu um sopro gelado no pescoço. O elevador desceu e as luzes piscaram. Quando as portas abriram, o corredor do subsolo estava iluminado por uma luz fraca e tremida, e o ar tinha cheiro de formol e terra molhada. No fim do corredor, a porta da morgue estava aberta, e Letícia ouviu um choro baixo vindo de dentro. Letícia tentou voltar para o elevador, mas as portas fecharam sozinhas. Ela ficou presa. O choro parou e uma voz infantil sussurrou do escuro: "Você veio, igual a outra." Letícia se aproximou devagar e viu uma maca dentro da morgue, com um saco preto em cima. O saco começou a se mexer como se tivesse algo vivo lá dentro. Então um zíper se abriu sozinho, devagar,
fazendo aquele som metálico que parecia durar uma eternidade. Letícia começou a chorar e dar passos para trás, mas sentiu o chão ficar molhado, como se algo estivesse vazando debaixo dela. Quando olhou para baixo, viu pegadas pequenas surgindo na água, andando ao redor dela, como se uma criança invisível estivesse circulando. De dentro do saco preto, uma cabeça apareceu. Era uma menina, pálida, com os olhos fundos e a pele marcada como se tivesse sido comprimida por muito tempo. Ela sorriu, mas o sorriso não era de alegria, era de alívio, como alguém que finalmente encontrou companhia. A menina levantou a mão e apontou para Letícia, dizendo: "Agora você também vai ficar aqui, para ninguém esquecer." Nesse instante, as luzes apagaram totalmente e Letícia ouviu várias portas de gavetas da morgue abrindo ao mesmo tempo, como se dezenas de corpos estivessem se levantando. Ela gritou, mas o som não saiu. Tudo ficou preto. Quando Letícia acordou, estava deitada no chão da recepção, com o segurança sacudindo seu ombro e perguntando o que tinha acontecido. Ela estava pálida, suando frio, e o relógio marcava 3h33. Letícia tentou explicar, mas o segurança disse que as câmeras nunca mostraram nada no subsolo. Só que antes de ir embora, Letícia olhou para o monitor de câmeras mais uma vez, e viu, na tela da porta da morgue, uma menina parada olhando diretamente para a câmera. Ela levantou a mão e escreveu no vidro, com algo escuro, uma frase curta: "Obrigada por abrir." O maqueiro Douglas odiava o corredor da ala cirúrgica depois das 3 da manhã, porque ali o silêncio parecia ter peso. Naquela noite, ele estava levando uma maca vazia de volta para o depósito quando o rádio preso na cintura chiou sozinho. Não era chamada da central, nem voz de enfermeira. Era um sussurro abafado, como alguém falando com a boca cheia de sangue. Preciso descer agora." Douglas parou na hora, achando que era interferência. Só que o rádio chiou de novo e completou: "Centro cirúrgico, sala 3. O detalhe é que a sala 3 estava interditada há semanas por causa de uma infiltração. Douglas ficou nervoso, mas mesmo assim empurrou a maca na direção do centro cirúrgico, tentando provar para si mesmo que não tinha nada. Quando virou o corredor, viu a luz da sala 3 acesa, forte, vazando por baixo da porta, como se tivesse cirurgia acontecendo ali. Douglas se aproximou e ouviu sons vindos de dentro, metal batendo, bandejas sendo organizadas e um bip cardíaco bem baixo, lento, quase morrendo. Ele encostou a mão na maçaneta, mas antes de girar ouviu alguém dizer bem perto do seu ouvido: "Não entra, se entrar, você vira parte." Douglas se virou assustado e viu uma enfermeira parada atrás dele. Só que ela estava com um uniforme antigo, manchado, e o rosto dela parecia borrado, como se estivesse fora de foco. Douglas perguntou quem ela era, mas ela apenas apontou para a maca vazia e falou com uma voz fria: "Ela está esperando alguém." Antes que Douglas respondesse, a porta da sala 3 se abriu sozinha com um estalo, e um cheiro de carne queimada e álcool invadiu o corredor. A enfermeira antiga desapareceu como fumaça, e Douglas ficou sozinho diante da sala iluminada. Dentro da sala 3 havia uma equipe cirúrgica completa trabalhando. Médicos de máscara, enfermeiros em volta da mesa, tudo parecendo real demais. O problema era que todos eles estavam parados, imóveis, como estátuas, com bisturis suspensos no ar. No centro da mesa havia um corpo coberto por campos cirúrgicos. Douglas tentou recuar, mas ouviu o som do monitor cardíaco acelerar sozinho. A equipe inteira se moveu de uma vez, como se tivesse sido ligada novamente. Um médico virou o rosto para Douglas e ele viu que, por baixo da máscara, não existia pele. Era apenas osso e dentes, sorrindo. O médico levantou a mão e apontou para a maca de Douglas, ordenando sem falar. Douglas tentou correr, mas suas pernas travaram, como se o chão tivesse virado cola. A maca começou a andar sozinha, deslizando para dentro da sala 3, puxando Douglas junto. Ele tentou segurar a parede, mas sentiu dedos frios segurando seus braços, guiando ele como se fosse apenas mais um instrumento. Douglas viu o corpo na mesa se mexer, e um gemido saiu de dentro dos panos. O médico esquelético falou com voz abafada: "Faltou um, sempre falta um." Douglas começou a chorar, dizendo que não era paciente, que era só maqueiro. Então os campos cirúrgicos caíram e revelaram o rosto do corpo. Era o próprio Douglas,
de olhos abertos, pálido, com a boca cheia de sangue. Ele estava deitado ali, olhando diretamente para si mesmo, e sussurrou com dificuldade: "Eles não me deixaram sair." Douglas sentiu o estômago virar, e a sala inteira pareceu girar. O monitor cardíaco apitou mais rápido e os instrumentos começaram a se mexer sozinhos. Douglas viu um bisturi flutuando e vindo na direção dele, como se fosse segurado por mãos invisíveis. Ele gritou e tentou fugir, mas as portas da sala bateram e trancaram. As luzes cirúrgicas se aproximaram, descendo lentamente como olhos gigantes. A equipe começou a cantar baixinho, uma melodia repetitiva, parecendo oração, enquanto o bisturi tocava a pele do braço de Douglas e fazia um corte fino. O sangue escorreu e, no mesmo instante, o Douglas deitado na mesa sorriu como se finalmente estivesse completo. A enfermeira antiga apareceu de novo na porta e falou: "Agora tem 2, e o hospital gosta quando sobra." De repente, o alarme geral do hospital disparou em outro andar e a sala 3 piscou como se a realidade estivesse falhando. Douglas caiu no chão do corredor, ofegante, e a porta da sala 3 estava fechada e escura, como sempre esteve. Ele olhou para o braço e viu o corte real, sangrando. Tentou chamar alguém, mas ninguém acreditou. Só que antes de ir embora, Douglas olhou para a placa na porta da sala 3 e sentiu o sangue gelar. Onde antes estava escrito interditada, agora tinha um papel colado por cima, recém-colocado, com letras tremidas: "Aguardando o paciente, Douglas." A história do cronovisor surgiu a partir de um programa experimental conduzido por uma empresa de tecnologia comportamental no Japão, oficialmente dedicada a estudos de tomada de decisão humana. O projeto secreto, identificado apenas como Protocolo Kairos, utilizava fragmentos do cronovisor adaptados para analisar escolhas passadas de indivíduos comuns, com o objetivo de prever comportamentos futuros com precisão absoluta. Diferente de versões anteriores, esse sistema não exibia imagens visuais diretas. Ele projetava sensações, emoções e certezas na mente do usuário, fazendo reviver decisões antigas como se estivesse novamente naquele instante. Os pesquisadores acreditavam que, ao compreender o exato segundo em que uma decisão era tomada, poderiam mapear o livre-arbítrio humano. Os primeiros testes foram considerados um sucesso, até que alguns voluntários começaram a relatar a sensação perturbadora de que suas escolhas já haviam sido feitas antes mesmo de pensarem nelas. Os voluntários eram submetidos a sessões onde reviviam momentos aparentemente irrelevantes. Escolher uma rota diferente para casa, aceitar ou recusar um convite, dizer ou não dizer uma frase específica. Durante essas sessões, todos relataram o mesmo fenômeno. Pouco antes da decisão revivida, havia uma pausa estranha, um silêncio absoluto na mente, seguido pela certeza esmagadora de que apenas uma escolha era possível. Alguns afirmaram sentir a presença de algo aguardando esse momento, como se o tempo estivesse segurando a respiração. Em registros internos, um pesquisador descreveu ter percebido zonas mortas entre uma decisão e outra, intervalos onde nenhuma alternativa parecia existir. Ao cruzar os dados, descobriram que essas zonas coincidiam com eventos traumáticos globais, como se o tempo tivesse reforçado certos caminhos após grandes tragédias. O primeiro incidente grave ocorreu quando um voluntário se recusou a aceitar a decisão projetada pelo sistema. Durante a sessão, ele tentou conscientemente escolher o caminho oposto ao que sentia ser imposto. O resultado foi imediato. O sistema entrou em colapso, e o voluntário perdeu a consciência por vários minutos. Ao acordar, afirmava lembrar-se de 2 vidas diferentes, ambas completas, mas incompatíveis entre si. Ele descreveu aniversários duplicados, relacionamentos contraditórios e finais alternativos para a mesma história pessoal. Mais perturbador ainda foi o fato de que registros digitais começaram a refletir essas inconsistências. Fotos diferentes para o mesmo evento, mensagens enviadas que ninguém lembrava de ter escrito. Os pesquisadores perceberam que o cronovisor não previa escolhas, ele eliminava as que não deveriam existir. Com o avanço do projeto, alguns pesquisadores passaram a se submeter a sessões por conta própria. Um deles registrou a experiência de reviver o momento em que decidiu participar do protocolo Kairos. Ao alcançar esse ponto, o sistema mostrou algo inédito: várias versões dele mesmo sentadas ao redor, cada uma representando uma escolha diferente que poderia ter sido feita. Uma a uma, essas versões começaram a desaparecer, dissolvendo-se no vazio, até restar apenas uma. Antes de desaparecer, uma das versões olhou diretamente para ele e disse:
você não era a melhor opção. Após a sessão, o pesquisador passou a agir de forma estranha, tomando decisões rápidas e automáticas, como se estivesse seguindo um roteiro invisível. Os relatórios finais do projeto indicam que o cronovisor operava como um mecanismo de otimização temporal. Ele não se importava com moralidade, justiça ou sofrimento, apenas com estabilidade. Linhas temporais com alto índice de imprevisibilidade eram descartadas, junto com as versões humanas associadas a elas. Ao utilizar o sistema repetidamente, os pesquisadores se tornaram parte do processo, tendo suas próprias vidas analisadas e reduzidas às versões mais previsíveis. Alguns funcionários desapareceram sem aviso. Outros continuaram trabalhando, mas afirmavam sentir que algo havia sido retirado deles, como se uma parte essencial tivesse sido cortada para garantir coerência temporal. O protocolo Kairos foi oficialmente encerrado após um blackout que apagou todos os dados físicos do laboratório. No entanto, relatos recentes indicam que pessoas comuns, sem qualquer ligação com o projeto, começaram a sentir uma estranha falta de opções em suas vidas, como se certas escolhas simplesmente não surgissem mais. Psicólogos registraram pacientes que afirmam ter certeza absoluta de que não poderiam ter feito diferente. O último documento associado ao cronovisor afirma que o tempo está se tornando mais eficiente, mais estável e mais estreito. E que, enquanto os humanos acreditam estar escolhendo livremente, o cronovisor continua operando em silêncio, removendo possibilidades antes mesmo que alguém perceba que elas existiram.